É difícil, irmãos, a função de um pai, quem é mãe sabe o que é isso, que muitas vezes falar aquilo que os nossos filhos precisam ouvir, nem sempre é gostoso. E aí você, como pai, como mãe, você tem duas opções, dois caminhos. Ou você se torna ausente e faz de conta que não entendeu nada, que não está vendo nada, mas você está vendo e a omissão é perigosa. Ou você fala com amor, mas fala. E aí cada filho vai ter uma reação diferente. Mas nós com amor precisamos falar. E a carta de 1 Coríntios que nós estamos identificando, e eu saí com a minha esposa para comemorar aí 23 anos de casado. E eu estava no hotel, que é um negócio de louco, porque a gente sai do culto e o culto nunca sai de nós. E eu tomei uma bronca da minha esposa, porque eram 5 horas da manhã. Eu estava na cama, vinha tanta coisa no meu coração, queimando dentro do meu coração. Eu não aguentei, levantei, peguei lá o notebook, sentei na cama e comecei a digitar. Só que eu sou da época da datilografia. Lembra os irmãos que fizeram o curso de datilografia? Aquelas Olivetti, Hamilton, que você ficava assim, batendo na tecla. Então eu não consigo bater delicadamente. E aí minha esposa, eu só vi ela remoendo na cama. Falei, Senhor, segura ela e derrama mais inspiração sobre mim. Então eu quero compartilhar essa carta de amor de Paulo, apaixonado pela igreja de Corinto. Mas a gente descobre, alguns velhos de igreja dizem, aquela igreja a igreja primitiva que era a igreja. Não, irmãos, aonde há homem, há dificuldades e há problemas, viu? Desde que o homem se tornou homem, tem problemas e dificuldades aqui na terra. Então nós precisamos aprender a lidar com estas coisas. Mesmo a igreja primitiva, nós vamos ver que quando você lê a carta de Corinto, parece que Paulo escreveu para a igreja de São Mateus. Falei, como que Paulo sabia tudo isso? Não é que Paulo sabia tudo isso, irmãos, é porque o homem continua sendo homem. 2000 anos se passaram e o homem continua sendo homem. Há 2000 anos, eles brigam por causa de terra. Eles não eram nem 1 bilhão de pessoas. Agora nós somos mais de 7 bilhões e continuamos brigando por terra, e tem terra sobrando ainda. O problema é a terra, irmãos? Não, o problema é o coração do homem. E como nós, insisto aqui, minha função como pastor, primeiro, para você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, cuidado, prepara-te para encontrar com o Criador. Aproveite o tempo e a oportunidade que é dada a você. Não há função, não há posição, não há dinheiro, não há viagem, não há emprego, não há carro, que pode resolver o seu problema chamado eternidade, onde você vai passar a sua eternidade. Quando você morrer, não adianta apresentar os seus diplomas para a morte, não adianta de lá do seu caixão você mandar um recadinho lá dizendo, olha, dá uma olhadinha lá na minha conta bancária, liga lá para o meu chefe, pergunta como eu era, liga para os meus clientes, liga lá para a minha empresa para ver como era a gente. Não adianta, meu irmão. Só existe uma pessoa que resolve o seu destino de eternidade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crer em mim viverá, mas aquele que não crer será condenado. E ele disse, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E ele disse, crer e ser batizado, porque tem aquele que quer namorar com o Senhor Jesus. Jesus não ficou namorando com o ser humano lá do céu. Jesus veio e pagou o preço, sendo Deus, se fez homem e morreu pelo homem.
E por isso a necessidade de quem crer e for batizado. Porque no batismo a gente publicamente, a gente diz: eu declaro que eu morri para os valores deste mundo. E eu dependo dos céus e dependo do Senhor Jesus. Amém? E agora eu vou falar com outro público nesta manhã. Primeiro aqueles que estão distantes e nunca entregaram a sua vida a Jesus. Ouça que eu e você não sabemos quanto tempo nós temos de vida ainda. Por isso nós precisamos, o mais rápido possível, entregar toda a nossa vida àquele que é o dono da vida. Amém? Agora, depois que nós nos tornamos santos, não porque nós somos os megabaster, mas é porque o santo habitou entre nós. Habita em nós. Agora existe um outro processo chamado um processo de santificação, que é eu e você precisamos ser preparados para a eternidade. E a Bíblia diz: guarda a tua coroa para que ninguém a tome, e sede fiel até a morte. Não quero entrar aqui no mérito se perde ou não perde salvação. Eu quero chamar a sua atenção que muito cuidado com essa expressão: sou salvo, salvo para sempre. Cuidado. A Bíblia diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Amém? Prontinho, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 5. Diz lá. Eu vou ler alguns versículos, aí eu paro, faço alguns comentários, e aí eu vou ver se eu consigo concluir tudo que veio ao meu coração. E eu estraguei o sono da minha esposa. E ela acordou muito nervosa comigo, porque eu não sei digitar igual uma mulher. Só graça. Mas vamos lá. Por toda a parte se ouve que há o que, irmãos? Imoralidade entre vocês. Não está falando da igreja de São Mateus, está falando da igreja primitiva. Porque aqui nós não temos pessoas imorais. Amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Por toda parte se ouve que há, aqui na comunidade de São Mateus, do jeitinho que ocorria lá, imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Paradinho. Como eu já mencionei, desde o Éden, o homem procura justificar as suas ações. E isso é um negócio muito perigoso. Pare de ficar justificando seus pecados. Pecado continua sendo pecado e pecado mata. Mas pastor, mas é que hoje em dia nós vivemos aqui, as mulheres ouviram um pouquinho, minha esposa mencionou para mim que a pastora Leila falou a respeito da relatividade. Mas tudo é relativo. Não, pecado continua sendo pecado ainda. Roubar continua sendo pecado, mentir continua sendo pecado, homossexualismo continua sendo pecado. Mas nós precisamos nos modernizar. Meu amigo, deixa eu chamar a sua atenção. Não é o homem que precisa não é a Bíblia que precisa se atualizar ao mundo, mas o mundo é que precisa se atualizar à Bíblia. Porque a Bíblia foi um livro escrito pelo Criador, que ele não tem 2000 anos, ele tem toda uma eternidade de existência. Então eu e você precisamos tomar cuidado, porque desde o Éden o homem procura justificar as suas ações pecaminosas. E ele diz: eu fiz isso porque ele fez, eu fiz isso porque ela disse, eu fiz isso porque eu estava. Não, você precisa dizer: eu pequei, Senhor, perdoa-me, sara-me e levanta-me novamente. O grande problema, já disse, não é o pecado. O grande problema é quando o homem não chama o pecado de pecado. Porque a Bíblia diz em João que pecado confessado é pecado perdoado. O problema é quando a gente diz assim, a gente não chama de pecado, a gente diz: foi uma fraquezinha,
Foi um momento de deslize. Mas também você viu, eles também fizeram. Não foi só eu. Ao invés da pessoa dizer como Davi disse: pequei contra os céus, a pessoa diz: mas você vê quanta gente está pecando, irmão Toninho? Mas você vê quanta gente está fazendo? Repita comigo: eu preciso parar de justificar e começar a chamar pecado de pecado. Eu preciso agir. Porque o pecado, irmãos, entenda, eu vou fazer um paralelo aqui para você entender. O paralelo que eu vou fazer é como um câncer, que você, aos olhos naturais, você não vê muitas vezes. Tem câncer que vem e mata de repente, puf! E tem câncer, irmãos, que vai devagarzinho corroendo por dentro. E tem gente que tem câncer, mas não morre de câncer. Mas o câncer lá dentro foi minando algumas forças e necessidades do organismo, até que não foi o câncer que matou, mas uma outra fragilidade provocada pelo câncer. Então tem pecados que o homem comete, que não foi aquele pecado que matou, que destruiu, mas aquele pecadinho que parecia pecadinho, ele vai crescendo e avolumando dentro de nós e nos distanciando de Deus. Então eu e você precisamos tomar muito cuidado com algo chamado pecado. Nós precisamos, irmãos, fugir do pecado. E o pecado, ele não respeita a posição. O pecado derrubou homens fortes como Sansão, derrubou homens sábios como Salomão. O pecado derrubou homens que tinham títulos de profeta como Eli. O pecado destruiu homens, derrubou homens que tinham todo um currículo de vitória atrás de vitória, como Davi, que nunca perdeu uma batalha, mas por causa do pecado foi vencido. Então eu e você não podemos brincar com algo chamado pecado. Diga para o seu irmão: não brinque com pecado. Ele destrói, independente do meu tamanho e do meu currículo. O pecado destrói um casamento de 30, 40 anos. Ele não respeita tempo de casamento. Ele não respeita conta bancária. Ele não respeita a reputação. O pecado, a Bíblia diz que o pecado, ele mata. Diga assim: eu não posso brincar com o pecado. Mas olha que coisa poderosa que eu posso te dar. Uma notícia poderosa: Jesus venceu o pecado na cruz do Calvário. Você pode aplaudir a Ele por isso? Já ouviram pessoas falaram: pastor, mas é mais forte do que eu. Quando eu vi, eu já roubei. Pastor, é mais forte do que eu. Quando eu vi, eu já estou cobiçando a minha vizinha, o meu vizinho. Pastor, quando eu vi, eu me sinto atraído por um homem. Pastor, eu me sinto atraído por uma mulher. Sim. Pastor, é algo mais forte do que eu. Sim, o pecado é mais forte do que você. Mas existe alguém que é maior do que o pecado, chamado o Deus Emanuel, o Cristo vivo. Ouça aqui, aquilo que eu e você, pastor, eu não consigo vencer a depressão, eu não consigo vencer o pensamento suicida, eu não consigo vencer as minhas lembranças do passado. Agora Jesus disse: se você crer, você verá a glória de Deus. Quando você começa a dizer: não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu estou morrendo de vontade, eu tenho desejo, porque de acordo com o momento que você vive, de acordo com a história que você vive, você tem tentações diferentes. Mas quantos são tentados? Todos nós. E o pecado é maior do que qual de nós? Todos nós. Repita comigo: o pecado é maior do que eu. Mas existe alguém maior do que eu,
E maior do que o pecado, Ele é Jesus, que vive dentro de mim. E aplauda o vitorioso. Irmãos, estou falando aqui como pastor, que às vezes a gente pensa, mas o pastor não é tentado. Irmãos, assim como o pititico, assim como o homem, assim como a mulher, como o novo convertido, como o velho convertido, todos nós somos tentados, mas à medida que nós nos enchemos da presença de Deus, a gente começa a deixar que Ele domine sobre nós. E a Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre nós, porque agora Ele enche a minha e a sua vida. Amém? Então nós precisamos, e eu tenho orado, Senhor, me dá 100 homens. Tenho feito a mesma oração. Se funcionou no passado, por que não pode funcionar na minha vida? Então tenho orado, João. Falei, John Wesley pediu 100 homens para alcançar 100 mil pessoas. Eu tenho pedido 100 homens para alcançar 30 mil pessoas. Sou mais modesto, né, irmãos? Mas eu já orei também dizendo, Senhor, se o Senhor quiser ir além dos 30 mil, o Senhor fica à vontade. Mas pelo menos 30 mil. Mas eu preciso de 100 homens. Que tipo de homens? Os melhores músicos? Os melhores instrumentistas? Não. Ctrl-C, Ctrl-V na oração de John Wesley. Senhor, eu preciso de 100 homens que odeiem o pecado e que te amem acima de todas as coisas e que temam e tremam diante da tua presença. E eu tenho pedido isso, Júlio. Senhor, quando o Senhor me der 100 homens com este tipo de fibra, que repudiem o pecado, que temam e tremam na presença dEle, não é que falem bonito, nem que cantem bonito, e que nem organizem bonito, e nem que tenham milhares de seguidores na internet. Não, eu preciso de 100 homens que amem a Deus acima de tudo e de todos. E Deus vai fazer isso, irmãos. Eu vi isto sendo feito. E vamos em frente. Eu espero que você esteja vivo para ver. Se não, de lá do céu você vai ver. Deus vai abrir uma nuvenzinha para você. Olha, vê lá, ó. Você já veio, já está aqui. Mas olha lá, aconteceu. Continuando, 1 Coríntios capítulo 3. Então a primeira ênfase é que, irmãos, lá na igreja primitiva havia pessoas que estavam cometendo pecado. E não vai ter pecado, coisas horríveis entre nós, acontece também. Mas a solução para a igreja primitiva continua sendo a solução para mim e para você. A solução é pecado confessado, é pecado perdoado. Mas para confessar pecado, tem que chamar pecado de pecado. Tem que dizer, pequei, errei, falhei, não era isso que Deus queria de mim. Ponto. Problema resolvido. Vamos em frente. Amém. Deus é um Deus maravilhoso. Diga assim, eu estou empolgado, porque Deus está me abençoando na terra e me preparando para o céu. Alguns perrengues que a gente tem aqui, né? Alguns ligam para mim, pastor, como que você está? Como você está? Então aqui, resposta coletiva, irmãos. Eu estou no óleo da graça de Deus. Eu estou no óleo da graça. Mas pastor, saíram, fizeram, falaram. Meu irmão, se falaram de Paulo, quem sou eu na fila do pão, irmãos? Se deixaram Paulo, o apóstolo Paulo sozinho, quem sou eu na fila do pão? Mas uma coisa eu tenho feito. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu sempre habite na sua casa, que eu sempre habite, nunca removas de mim a alegria da tua presença. Amém? Vamos em frente? Lá, versículo 3, não fecha a Bíblia não, que nós vamos aí até tentar acabar o capítulo. Vamos lá. Apesar de eu não estar presente fisicamente, Paulo dizendo, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, o cara que tinha dormido com a madrasta, como se estivesse presente. O que ele fez, irmãos? Já o que? Condenei aquele que fez isso.
Verso 4, olha que coisa. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Você percebe que ele está para soltar uma bomba, ele está preparando o caminho para uma bomba que ele vai soltar aqui. Verso 5, ele solta a bomba. Entreguem este homem a... Olha quem está falando, irmãos. Se eu fizesse isso aqui, eu falaria assim: misericórdia, pastor. Olha o que o apóstolo Paulo está orientando a igreja a fazer. Faça um churrasquinho gospel lá no quinto dos infernos com ele. Queima o bichinho, queima, Senhor, lá no quinto dos infernos. Olha lá. Entreguem o homem a Satanás, para que o corpo seja... Mas na realidade, o grego aqui não é corpo, está escrito carne. Para que a carne seja destruída e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O que Paulo está fazendo? Orientando a fazer um churrasquinho do irmão lá? Não. Paulo está externando aqui o profundo desespero, amor e compaixão. Mas é que os nossos olhos definem como a gente enxerga, irmãos. Por isso que a Bíblia diz: se os seus olhos são bons, tudo será bom. Mas quando os seus olhos estão, quando o seu coração é contaminado, tudo que é feito, você imagina que é para a sua destruição. Quando Paulo assim entrega a carne dele a Satanás, a carne aponta para os valores deste mundo. O que Paulo está dizendo? Que ele perca a reputação, que ele perca o dinheiro, que ele perca os seguidores, que ele perca a casa, que ele perca aquilo que ele idolatra no seu coração, para que, perdendo aquilo que a carne dele valoriza, o seu espírito seja salvo. Era este o desejo. E o que estava acontecendo na igreja de Corinto? Eles estavam felizes porque a igreja estava grande, a igreja estava crescendo. Então vamos fazer o seguinte: não vamos mexer nisso não, porque se mexer nisso vai feder o negócio. E a imagem que eu tenho, Júlio, é que esse menino que saiu com a madrasta, ele era alguém de posição financeira, ele era alguém talvez de posição na igreja, ele era alguém de reputação dentro da igreja. E por isso, deixa o menino lá, deixa ele lá. Quem tem que fazer alguma coisa é o chifrudo do pai dele. Mas se o chifrudo não fez nada, quem sou eu para meter o bedelho? Deixa lá o negócio acontecer. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu já perdi, e provavelmente eu vou perder ainda muito mais gente, por falar aquilo que Deus me manda falar para algumas pessoas aqui. E eu preciso identificar, Cris, se eu temo a Deus ou temo a reputação dos homens. Se eu me preocupo com a minha reputação, a reputação das pessoas, ou se eu temo a Deus e falo o que Deus me orientou a falar. Está aqui Paulo, irmãos. A impressão que dá, Denis, é que Paulo amaldiçoou o menino. E Paulo não amaldiçoou coisa nenhuma. Paulo estava querendo Paulo estava olhando a eternidade. E quando nós chegarmos no capítulo, em 2 Coríntios, nós vamos ver que este homem se arrependeu e voltou. Você acha que eu fico feliz quando as pessoas saem daqui? Fico não. Meu coração rasga e chora. Fico triste muitas vezes. Mas eu tenho que decidir se eu agrado homens ou se eu agrado Deus. Meu coração rasga muitas vezes. Entenda o que eu vou dizer, irmãos. Entenda o que eu vou dizer. E eu falo isso debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro que está sobre a minha vida. Se até o diabo enganou 1/3 dos anjos celestiais, que eles estavam vendo a Deus,
E Deus ficou tão irritado com isso, porque os anjos sabiam que Deus era o Deus Todo-Poderoso. Mas os anjos decidiram seguir a Satanás. E por isso a Bíblia diz que Deus criou o inferno, não para os homens, mas para o diabo e os seus anjos. Eu fico triste quando alguns de nós, sem discernimento espiritual, sem maturidade, sem ouvir a voz de Deus, acabam agindo pelas emoções. Mas ele era meu amigo, mas ela era minha amiga, e por isso eu estou fazendo, ou por isso eu estou deixando de fazer. Vaz favas se era seu amigo, porque o seu maior amigo é Jesus. Faça o que o seu amigo Jesus mandar você fazer. Mas nós estamos com um bando de crente criança, imaturo, carnal. Eu estou seguindo meu amigo, mas ele, o que ele fez por mim, não, irmão, não é o que o seu amigo fez, é o que o seu amigo Jesus fez. Eu não ando por aquilo que eu sinto, eu ando porque o meu Pai diz: vai e faça, vai e pare, vai e continue, vai e abra mão. Mas se Deus não falou nada com você, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e Deus que vê o teu secreto, Ele te recompensará. Mas ouça a voz dEle, ouça a sua presença, sinta a sua presença, irmão. Eu já tive gente que eu fui duro, porque falou algumas coisas comigo e eu exigi. Falei: você tem 30 dias para se posicionar a respeito disso. E ele, falei: e você precisa decidir isso o mais rápido possível, porque senão eu vou remover você. Aí a pessoa entendeu como se eu estivesse amaldiçoando ela. Mas as pessoas decidem como vão enxergar. Eu sei que um dia eu vou prestar conta de tudo que eu falei diante do Criador. E que Deus me livre de um dia Ele chegar e falar para mim: eu orientei você a fazer algo, e com medo de perder dízimo e oferta, com medo de perder membro, você temeu mais a reputação dos homens do que obedecer a minha direção. Agora, nós precisamos, irmãos, insisto novamente, mas pastor, eles andavam com você. Sim, pergunte para Judas, que andava com Jesus. Jesus, irmãos, estava lá, Judas comia, bebia e dormia com ele. O problema estava em Jesus? Não. Deixa eu dizer aqui, olha para mim. O seu maior problema não sou eu, meu irmão. E para quem não vê, que está em casa, seu maior, já falei isso várias vezes, continuo repetindo. Seu maior problema não sou eu, seu maior problema é você. Porque se você não se arrepender, eu não tenho desejo de destruição de ninguém, irmãos. O desejo do meu coração é que todos se arrependam. Esse é o desejo do meu coração. Mas eu não posso negociar a obediência a Deus e a sua voz e a sua palavra. É o que está acontecendo aqui com a igreja de Corinto. Não é algo novo em São Mateus. Está lá os presbíteros, os diáconos na igreja de Corinto, vendo um monte de coisa errada, Reginaldo, e ficaram tudo quietinho. Vai que a gente fala e a gente perde aquele dizimista, vai que a gente fala e a gente perde uma família. Mas Deus não orientou a falar? Não, mas você tem que entender que aquele homem é o homem que comprou, é o homem que vendeu. As favas, irmãos, quem sustenta isso tudo aqui não é homem nenhum, e Deus não divide a glória dele com nenhum homem. Deus não divide a glória. A hora que eu achar que o crescimento de São Mateus é por responsabilidade dos meus dons e dos meus talentos, não, fique tranquilo, Deus vai me tirar daqui. A hora que o meu coração roubar a glória de Deus, Ele me tira daqui, porque Deus não divide a glória dele com homem nenhum. Amém? Então eu e você precisamos entender, o problema não é a riqueza,
O problema não é a reputação. O problema não é a quantidade de seguidores. O problema não são os dons e talentos. O problema é o coração. Repita comigo: o meu problema não é ser rico. Ó, irmãos, rico aqui. Fala para a pessoa que está pertinho de você: o seu problema não é que você é rico. Diga para ele: seu problema não é que você é rico. Seu problema, né, Ronaldo? Diga para o pai aí: pai, seu problema não é que você é rico, né? Seu problema não é que você é rico, que você é influente. O problema, irmãos, não é ter riqueza. O problema é quando a riqueza tem você. Você está me entendendo? O problema não é ter dons e talentos. O problema é quando os dons e os talentos têm a gente. E eu, irmãos, como pai, o pai sofre. É fácil ser pai e mãe aqui, ó. É fácil ser pai e mãe, não é? Agora imagina quando você é pai e pastor. Pastor com coração de pai. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. E eu fico naquilo, fala, não falo, fala, não falo. E eu vou orar, irmãos. E eu vou orar. E na hora que Deus empurra, eu não tenho problema. Eu falo mesmo. Já perdi gente de muito dinheiro aqui. E sabe o que Deus fez? Deus enviou ainda mais. Por quê? Porque eu venho aqui com um profundo temor e tremor, irmãos. Que está envolvendo minha casa, minha família. Minha casa, minha família. Nunca conheci uma outra mulher na minha vida que não a minha esposa. Nunca. Nunca fui para uma cama com outra mulher que não fosse minha esposa. Nunca troquei um cheque desta igreja. Nunca. Nunca pedi um centavo. Pelo contrário, eu já socorri financeiramente com os meus. Eu não, misericórdia, dinheiro que veio de Deus, mas que estava comigo. Me usou várias vezes para socorrer essa igreja em momento de dificuldade, na hora de pagar uma coisa ou outra. Não só eu, mas também o da minha empresa, inúmeras vezes. E ninguém vence Deus no dar. Quanto mais eu investi aqui, Deus me prosperou ainda mais. Que coisa de louco, irmãos. Eu estava lá viajando, de repente entrava lá no meu celular. Eu estava na loja, olhando os negocinhos, falei: nossa, está acabando meu dinheiro. Mas eu queria comprar isso daqui para minha esposa, para levar. Eu estava lá para estudar, mas eu falei: puxa, eu queria tanto comprar para minha esposa, para meus filhos, né? Para o meu irmão que é pidão, toda vez fica pedindo para eu trazer a lembrancinha para ele. Falei: puxa vida. Mas de repente olho o meu celular, olha que coisa louca, irmãos. De repente olho no meu celular, pastor, estava na minha casa orando e senti no meu coração de abençoar a sua vida. Liguei para sua esposa, pedi os dados da sua conta. Irmãos, não façam isto. Estou mencionando que ocorreu de forma específica, não façam isto mais. Mas eu estou dizendo que Deus faz aquilo que a gente não esperava. Eu estava na loja, de repente entra a mensagem: amor, uma pessoa pediu e falou que Deus mandou depositar isso na sua conta. Quando eu olhei o que eu queria comprar, eu olhei o que entrou na conta, eu falei: nossa, que cristocidência. Ainda sobrou para eu comprar para mim também. Ainda comprei para o cunhado. Para o irmão eu sabia que eu tinha que comprar, mas para o cunhado, Devani, não merece. Mas até para ele eu comprei um mimosinho. Irmãos, nunca culpe a mim pelos seus fracassos. Seu fracasso começou quando você abandonou o secreto do seu quarto. O secreto do seu quarto. Os pastores que estão aqui e supervisores, subam aqui rapidinho. Rapidinho, rapidinho. Só os homens, para ganhar tempo. Para ganhar tempo, só os homens. Repita comigo assim: se os meus amigos não falarem aquilo que eu preciso mudar e melhorar, eu preciso contratar os meus inimigos para prestar esse serviço. Né, Maurício? Se o seu amigo, olhe para mim, se o seu amigo não falar para você aonde você precisa mudar e melhorar, o que você precisa se converter, posso dizer uma coisa para você? Pague para o que o seu inimigo faça. Eu já tive no passado.
Tá aqui, ó. São os homens que me ajudam num monte de coisa. Aí sabe o que eu vou fazer? Eu vou rebaixar vocês. Vem tudo para cá para baixo. Desce aqui. Desce aqui. Você pela escadinha, senão eu vou ser preso. Desce lá, ajuda ele lá. Não. Júlio. Vai lá, pela escadinha. Fica aqui. Ó, deixa eu dizer uma coisa aqui. Irmãos, eu falo como profeta de Deus, como boca de Deus. Se esses homens não tiverem visão espiritual, eles vão sair daqui dizendo que eu os rebaixei. Eles dirão para os céus, não para mim, que eles são meninos carnais e infantis. Porque ninguém na terra faz algo que o céu não autorize. Insisto. Ninguém na terra faz algo que o céu não valide. Se eles saírem daqui dizendo, o pastor nos colocou em cima e o pastor nos colocou embaixo, vocês são crianças. O problema de vocês não sou eu. O problema de vocês é que vocês abandonaram o secreto do quarto. Vocês estão me entendendo, irmãos? Eles vão me culpar diante dos homens, porque o homem natural culpa o outro homem desde que o homem existe. Eva culpou quem? Culpou a serpente. Adão culpou quem? Culpou Eva. Davi, o homem segundo o coração de Deus, quando confrontado, ele diz: pequei contra os céus e somente contra os céus pequei. Restitui-me a alegria da tua salvação e não removas de mim o teu espírito. Tem gente que tem aparência, mas pastor, andava com você. Judas andava com Jesus. Judas andava com Jesus. 1/3 dos anjos andavam com o próprio Deus. Não estamos falando de um ou outro anjinho, nós estamos falando de 1/3. Minha função, pregar a palavra. Agora você é que decide como você vai agir diante da palavra. Não siga seus amiguinhos, siga Deus, que é o seu grande amigo. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. Pastor, eu vou procurar uma outra igreja, porque aqui tem um monte de hipócrita. Jesus, que é o nosso modelo, chamava os caras de hipócrita, de raça de víboras. Mas Jesus não saía da igreja, da sinagoga. Hebreus diz, não deixem de congregar. Tem homem, faz parte, mas não deixem de congregar. Aí eu vou procurar uma outra igreja. Meu irmão, você vai procurar só outros problemas. Mas se tem homem, Maurício, tem perrengue. Se tem homem, tem perrengue. Agora, se Deus me plantou aqui, Deus vai me prosperar na terra que Ele me chamou. E só saio daqui se a nuvem da presença dizer, vai e para onde eu te mostrarei. Agora nós estamos, irmãos, vivendo crentes, mas nós estamos vivendo conduzidos pelo mundo natural. Cuidado, irmãos, pecado não é só relação sexual, pecado também é ambição. Eva saiu com que mulher lá saiu com alguma vaquinha? Saiu com a zebra? Saiu com a... Tem um outro nome lá, né, que falam lá. Isso é heresia, viu, irmãos? Aquela lá que dizem lá, isso é heresia, não quero nem citar. Mas assim, tem livros apócrifos que falam que Adão tinha uma outra mulher. Aí, não vou nem falar o nome dela, deixa quieto. Mas vamos lá, senão tem uns abençoados que vai tudo já jogar lá no Google lá, e é heresia, viu, irmãos? Aquilo não é bíblico. Mas vamos lá, vamos supor que tivesse uma outra lá, mulher do céu. Eva teve relação com a outra mulher. Não, irmão.
Ela não cheirou nenhuma folhinha lá no Jardim do Éden. Ela não mamou lá no Jardim do Éden. Qual foi o problema de Eva? Cobiça pelo poder. Cobiça pelo poder. Quer conhecer um homem? Dê a ele poder e depois tire. E eu já fiz isso. Nenhuma, nem duas vezes. Coloquei e tirei Iracema. E quando eu tirei, filha, foi coice para tudo quanto é lado. Eu fiquei assustado. O Espírito disse para mim: está assustado por quê? Só estou mostrando o câncer que já havia lá há muito tempo. E você não sabia, mas já estava lá há muito tempo. Só que na ressonância do céu, nós já havíamos descoberto. Mas por amor a eles, irmãos, Deus não permitiu que saíssem aqui para destruição. Deus permitiu que saíssem daqui para serem de verdade curados. Porque o pior problema é aquele problema que a gente não sabe que existe. Está lá escondido, matando tudo por dentro e a gente não sabe. Mas aí vem a ressonância do céu. Psss, entra lá dentro e diz: o problema está aqui. Depois que você recebeu o título de pastor, você encheu o seu coração de vaidade, de soberba. Você se sentiu melhor do que os outros. E agora, quando mexem com você, você diz que os homens rebaixaram você. Ninguém tira ninguém da onde eu coloquei. Absalão disse: vou roubar o reino do meu pai. Davi disse: fica, porque Deus me deu, é tudo dele. Saiu por uma porta, mas voltou pela outra. Ele voltou com a glória e a presença de Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Obrigado. Obrigado, irmãos. A vida é curta, mas a eternidade é longa. Não brinque com o futuro da sua alma. Caminhando para o fim, enquanto aqui os irmãos. Aí do versículo 6 ao 13, eu não vou ler aqui o versículo, mas eu quero que vocês prestem atenção aqui. Nós precisamos mudar, irmãos, não para agradar os outros. Diga assim: eu não mudo para agradar os outros. Eu preciso mudar para agradar a Deus. Olha que coisa, que outra coisa que me veio ao coração de madrugada, irmãos. Eu estava queimando aqui. Não troque o banquete dos céus pelas migalhas deste mundo. Ah, mas eu estou com tanta vontade. Não troque o banquete dos céus. Repita comigo: eu não posso trocar o banquete dos céus pelas migalhas deste mundo. Irmãos, o tempo voa. Parece ontem eu de Conga indo para primeiro dia de aula com a minha cartilha Caminho Suave. Lembra? Quem usou aqui Caminho Suave? Lá, Conga. Quando não estava de Conga, estava de quichute. Que negócio fedia igual carniça quando eu chegava em casa. Com a minha lancheirinha no braço. Parece que foi ontem, Franklin. Não troque. Repita comigo: eu não posso brincar com o pecado. Somos aquilo que fazemos quando ninguém está vendo. Já falei isso. Tem amigos que sejam amigos de Deus de verdade, irmãos. Gente que sai por aí. Ouça aqui. Se alguém falar alguma coisa a meu respeito, você tem total liberdade para perguntar para mim: pastor, falaram que o senhor pegou dinheiro emprestado à igreja. Mentira do inferno. E a qualquer momento, eu posso usar a autoridade. Não vou fazer isso se o Espírito Santo não me conduzir. Para que a lepra de Deus venha sobre esta língua. Porque eu nunca troquei nenhum cheque. Porque se tem alguém que investiu nessa igreja, fui eu. Trocar cheque, pegar empréstimo da igreja, nunca fiz isto. Pelo contrário, socorri
uma despesa que a igreja não tinha condições. Falei, passa para mim, eu assumo isso, porque estava pesado para a igreja. A igreja não tinha condições de pagar um consórcio que não estava sendo difícil. Não lembro se na época o tesoureiro era ou o Altair, ou o Doni, ou o Fábio, não lembro. Mas a igreja não estava com condições. E Deus me prosperando, e a igreja apertada. Eu falei, passa isso para mim que eu assumo essa despesa. E quantas vezes vinha pagando minha previdência há 20 anos. Sabe o que eu fiz? No momento de dificuldade dessa igreja, saquei toda a minha previdência e completei e paguei o aluguel dessa igreja. Por que isso? Porque Deus tem cuidado de mim, irmãos. Tem me abençoado. Ninguém nunca vencerá Deus no dar. Nunca ninguém vencerá Deus no dar. Estava indo para viajar, fui para estudar. Vi uma família aqui dessa igreja. Foi, pastor, olha, nós estávamos orando aqui e sentimos aqui de dar isso daqui para o senhor, para te ajudar lá a comprar um mimozinho para sua esposa. Acho que não era por mim, era por causa dela. Quando eu abri, irmãos, nunca vi tanto dólar na minha vida. Irmãos, eu recebi com choro e lágrima, com temor de Deus. Eu não temo vocês, eu temo a Deus. Porque, irmãos, nós somos aquilo que nós fazemos quando ninguém está vendo. Repito, nós somos aquilo que nós fazemos quando ninguém sabe, ninguém vê. Aí você mostra quem realmente você é. Repita comigo, eu não posso temer os homens. Irmãos, tem um monte de fermento que passei às vezes. O que é o fermento? Que é levedando. Irmãos, eu e você precisamos andar com gente que nos empurre para a presença de Deus. Não, você sabia que o irmão João fez? Que o irmão pegou, isso é do quinto dos infernos, estava ocorrendo lá na igreja. Os irmãos fermentos já estavam lá na igreja de Corinto. Você sabia? Olha, teve uma vez que chegou e falou assim, eu era o confidente dele. Eu sei de coisas que você não tem nem noção. Porque o pastor Davis eu era confidente do pastor Davis. Se não se arrepender, vai para o quinto dos infernos. Porque passando a imagem de que eu tenho algo oculto na minha vida. Pergunte para minha esposa qual é a senha do meu celular. Pergunte para os meus filhos, pergunte para minha família se existe algo na minha vida que toda a minha família não saiba, que minha esposa, que meus pais, que meus irmãos, que todos eles não saibam. Mas é um negócio do inferno. Por isso que a Bíblia diz que fermento velho que fica procurando. Irmãos, cuidado com quem você anda e conversa. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Já teve gente aqui, irmãos, que eu falei assim, evita. Mas sabe, continuou, não, pastor, para não deixar ele sozinho. O texto diz, olha, a Bíblia diz, vai ler na sua casa. A Bíblia diz que com essas pessoas você não pode nem comer. Olha, não, nós vamos ver, porque está escrito. Vai falar assim, pastor, não, vai lá. Abra sua Bíblia. Olha lá, verso 11. Mas agora, verso 11 do capítulo 5, enquanto a banda sobe, vamos lá. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja ele o que? Imoral, avarento, idólatra. A gente pensa que idólatra é quem dobra o joelho diante do Buda. Não, irmão, idólatra é aquele cara que, se eu tirei do ministério de louvor, ele agora, sem o ministério de louvor, eu não vivo. O pastor tirou. O pastor me tirou da posição de pastor. Eu era supervisor, agora eu não sou mais. O pastor me rebaixou. Você é um idólatra. Idólatra. E se não se arrepender, a Bíblia diz que os idólatras não entrarão no reino dos céus. Não sou eu, irmãos, é a Bíblia. Ah, o pastor está nervosinho. Não, irmão, estou no óleo, irmão. Estou no óleo. Olha lá, dizendo-se irmão, seja idólatra. Que mais? Caluniador. Cuidado, irmãos.
Tem gente aí, tem alguns pastores fazendo algumas coisas exageradas aí, mas cuidado com cortes na internet. Tem gente pegando, cortando coisas e montando coisas para destruição, coração mau e perverso, irmãos. Aprenderam com a serpente lá no jardim, que pegou metade daquilo que Deus havia falado com o homem. A coisa não mudou, irmãos. O homem continua fazendo maldade lá desde o Éden. Olha o que a Bíblia diz, orientando isto em amor, irmãos. Cuidado com o caluniador, cuidado com pessoas idólatras. Tirou da escala. Vou procurar outra igreja que me dê oportunidade de cantar. Aqui ninguém valoriza o meu talento. Não, irmão. É que você perdeu o secreto do quarto. Ninguém tira quem Deus põe. Dizendo-se, irmãos, alcoólatra ou ladrão, com tais pessoas, o que diz o texto? Com tais pessoas, vocês nem devem. O que diz o texto? Com tais pessoas, vocês nem devem. Atualizando, vamos atualizar? Com tais pessoas, vocês não devem nem tirar foto. Vamos atualizar aqui. Já teve irmão, chegou e, pastor, o senhor me perdoa? Perdoou. Então, pastor, o senhor pode tirar uma foto comigo? Não. Qual o problema, pastor? Não dá para tirar uma fotinho comigo? Não. Primeiro eu quero ver se você se arrependeu de verdade. Porque senão essa foto vai mostrar uma imagem daquilo que não é a realidade. Irmão, nós precisamos... A ingenuidade mata a gente, irmãos. Cuidado com quem você tira foto. Cuidado com quem você leva para comer na sua casa. Para ser amigo da sua esposa. Amiga da sua esposa. Amigo dos seus filhos. Ande com gente que te aproxima de Deus. Que te incendeia. Que te levanta. Que te empurra. Cuidado, irmãos. Não troquem os banquetes do céu pelas migalhas. Falei sobre isso. Cuidado com o fermento. Gastem tempo no boletim, viu, irmãos? Olha, eu coloquei, vocês vão ver lá, uma palavra e conselho para muitos que foram embora, mas que continuam assistindo. Tem gente que saiu daqui, metendo palma, está lá em casa, agora, assistindo. Uma palavrinha para você. Agora, não para vocês me dão licença? Deixa eu falar com quem está em casa, que saiu daqui, falando que o pastor não presta, que a pastriz não presta, que os filhos do pastor, tudo não presta, tudo pastelzinho. Então, para você, foi no momento, que aí eu já mencionei, é uma frase de Leonardo Ravenhill. Foi no momento que vocês, não estou e que eu acordei de madrugada com elas queimando no meu coração. Olha a frase de Leonardo. Foi no momento que vocês abandonaram o lugar secreto da oração. Foi ali que vocês caíram. Segunda palavrinha para vocês. Se um problema nos leva a buscar mais a Deus em oração, esse problema é uma bênção para a sua vida. O pastor me tirou, perdi o emprego, diagnosticado uma enfermidade. O problema, irmão, não é para destruir você, é para te levar a buscar e orar mais. Isso só vai abençoar a sua vida. Como eu e você precisamos tomar cuidado. Amém? Tem um cantiquinho antigo do Ronaldo que diz: teus olhos revelam que nada eu posso esconder. Já mencionei aqui, ó. Seja sincero com você mesmo. E aqui, ó, para quem saiu, seja sincero com você mesmo e considere o que verdadeiramente te moveu a sair daqui. Foi Deus que te direcionou. A Bíblia nos ensina que aquele que promove divisão entre os irmãos, aqueles que roubam a fé dos pequeninos e que promovem o desânimo de alguns, são pessoas abomináveis. Repita comigo: misericórdia. Deus me usar
para dividir o rebanho e para enfraquecer a fé dos pequeninos. Palavra agora para os que estão aqui. As pessoas não são nossos inimigos. Eu não enxergo essas pessoas. Se eu encontrar no shopping, na rua, elas não são meus inimigos. Mas aqui falando com todos vocês, viu, Samara? Falando com todo mundo. As pessoas não são nossos inimigos. Mas o nosso inimigo irá usar pessoas para nos tentar ferir. Está entendendo? Não fique irritado com as pessoas. Mas o inimigo vai usar pessoas para nos ferir. Por isso, guarde o seu coração. Ah, eu estou ferido porque ele fez. Não. Guarde o seu coração. Vão ferir você. Vão falar mal de você. Vão criticar você. Não fique irritado com as pessoas. Guarde o seu coração. Não se desiluda com o tempo de igreja, pois Judas andou 3 anos, já mencionei, com Jesus, mas ele nunca havia se convertido. Amém? E por final, o sol é para todos. Guarde, dá para projetar? Acho que eu mencionei isso. O sol é para todos, mas a sombra do Onipotente é para aqueles que decidiram ficar no esconderijo do Altíssimo. O sol vai queimar meio mundo, mas aqueles que foram para a sombra do Onipotente, eles vão descansar em Deus. E última frase. Eu gosto de frase, irmãos. Essa de C.S. Lewis, eu tive o privilégio de conhecer a casa dele. Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Vou repetir, olha para mim aqui. Eu acordei, irmão, estou falando que eu estou no óleo. Eu estava lá dormindo, minha esposa roncando, babando. Dificuldade, repita comigo. Tá lá, apareceu lá. Vamos lá, vamos ler juntos. 1, 2, 3. Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Diga aí, isso é para mim. Repita, diga para a pessoa que está do seu lado, fala assim, isso é para mim. Diga assim, as minhas dificuldades estão me preparando para um destino extraordinário. Valorize estar com pessoas que andam com Deus, irmãos. Nós vamos trabalhar o valor da comunhão. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Qual o desejo do meu coração? Quando havia avivamento, sabe o que ocorria, irmãos? Os irmãos chegavam 2 horas antes de começar o culto, para bater papo, para orar um pelos outros, para estar juntos. Acabava o culto, ninguém ia embora. Por quê? Porque as pessoas queriam estar junto, para bater papo, para conversar. O ano que vem estou programando com a minha esposa. Nós vamos inventar um nome aí bonitinho, mas um point gospel, point pastoral, point shaper, sei lá que nome, nós vamos colocar em árabe o nome. Mas assim, que eu quero, de repente, com 2, 3 famílias, nós tomarmos um café da tarde juntos. Eu gostaria de ir na casa de todo mundo. Não dá, irmãos, por causa das responsabilidades que eu tenho, não só aqui, mas como no Brasil inteiro. Eu ajudo o pastor Ronaldo a cuidar de 54 igrejas. Eu gostaria de ir na casa de todos vocês, mas não dá tempo. Mas o que me veio ao coração? Nós temos um momento. Eu não sou o point. Deixa eu dizer uma coisa. Eu não vai ser dia para expulsar demônio. Demônio mandar tudo para casa do Altair. Está endemoniado, vai lá para casa do pastor Altair que ele resolve. Tem pereba, vai para casa do Marcos, lá que ele gosta de cuidar de pereba. Agora, o que eu vou querer, irmãos, para a gente se conhecer, isso é igreja, irmãos. Se a gente vai tomar um cafezinho, não precisa ter um bolo prestígio, mas se trouxer no dia eu vou ficar feliz. Mas assim, um bolinho com um cafezinho, para a gente bater papo, para a gente se conhecer, para a gente prosear. Isso faz parte da igreja. A gente bater papo. Eu saio daqui muitas vezes 2 horas da tarde com o coração cheio de alegria. Sabe por quê? Porque eu conversei com tanta gente, eu bati papo, eu conversei, nós trocamos ideias. Nós vamos fazer isso, irmãos, e vai ser algo maravilhoso. Meu desejo que semana que vem, das 6 horas da manhã, já está tudo fila lá fora.
Estou te esperando para chegar aqui. E por que você chegou tão cedo? Aí eu quero encontrar, eu quero bater papo com um monte de gente, quero conversar, quero falar, eu quero contar da minha vida, quero contar os causos, eu quero falar do Bruce quando não era o Lee agora é só Bruce, e nós vamos que vamos. Irmãos, valorize estar com as pessoas. Cuidado. Não deixe o diabo usar você para destruir a minha vida. Quando você acha que eu sou a solução ou o motivo dos seus problemas, eu não sou nem a solução e nem o motivo dos seus problemas. A solução está perto de gente tão simples. Está aqui uma senhora, quem foi uma senhora que me procurou semana passada? Meu filho orou pelo marido dela. Estava com um caroço gigante na nuca. Meu filho, o que meu filho é, irmãos? Meu filho não é pastor, não é supervisor. Ele é filho de pastor. Mas é que é o filho de pastor. Não, irmãos, a maior parte dos filhos de pastor são os mais... Só o Senhor Jesus. É verdade ou não é? É. Mas meu filho, menino, apaixonado por Jesus, só isso. E aí ele pediu, seu pai não está, ora por mim. Aí meu filho falou para ele, Deus vai curar você enquanto você dorme. Aí quando ele acordou, a primeira coisa que ele fez, sabe o que foi, Jorge? Colocar a mão na cabeça. Quando colocou a mão na cabeça, cadê o caroço? Já não existia mais. Um menino. A neta do irmão Toninho. É o seu filho? Não, a neta do irmão Toninho. Foi uma menina aqui da igreja, que estava lá, que impôs a mão, orou, e foi curado instantaneamente. Irmãos, Deus não quer dividir a glória dele com ninguém. Por isso que os milagres vão ocorrer nas células. Os milagres vão ocorrer antes de acabar o culto. Os milagres antes de começar o culto. Os milagres vão ocorrer depois que terminar o culto. Não espere se o cara tem título ou não. Cata o irmãozinho da igreja. Meu irmão, ora por mim, ora pela minha casa. Pega alguém. E quando Deus olhar que você não fica procurando o mega baster, o ungidão, sabe o que vai acontecer? Deus vai se manifestar e glorificar o nome dele. Eu não pude ir lá no velório do meu querido, do pai do Jorge. Eu não podia, estava lá com véspera de viagem. Foi lá o Devani, fez o velório lá, esteve com a família, amigos preciosos. Estão lá e foi uma bênção, saiu feliz da vida de estar com vocês no momento de dor, de tristeza. E minha irmã estava lá, aí minha irmã quis me bater depois. Falou, espalharam lá no velório que a irmã do pastor David estava lá. Aí me colocaram para fazer um outro velório. Irmãos, a gente não precisa de título que nos rebaixem, que nos diminuam, mas que Ele seja exaltado e glorificado. Pegue nas suas mãos o cálice. Hoje eu não vou chamar nenhum pastor aqui. Tudo rebaixado, vão ficar aí embaixo. Mesmo, irmão, estou falando sério. Ou a gente começa a entender, irmãos. Mas pastor, eu vim tão bonitinho. Olha o Lúcio, irmãos. O Lúcio de terno e gravata. Você não tem noção do esforço que é. Eu tenho que ligar 7 vezes na semana para Michele, porque para ele não adianta. Eu falo com quem manda. Michele, faz o seu marido vir de terno e gravata, pelo menos na ceia. Pastor, eu vou tentar. Aí o Lúcio nem acordou, já está separadinha a gravata dele. Aí chega o pastor e não chama ele para cima. Eu era menino, falava como menino, mas quando eu cresci e me tornei homem, eu passei a valorizar o que o céu valoriza. Irmãos, ou a gente começa a enxergar o que Deus enxerga, irmãos, ou nós vamos ficar medindo os outros pelos valores humanos. Qual de vocês já foi ordenado a pastor? Presbítero, apóstolo, vice-deus, quarta pessoa da Trindade. Criancice, carnalidade.
nobre. E nem preciso ter título nobre. Eu preciso ter um coração regado pela presença. Mineirinho, vem cá com a sua esposa. Diga assim: eu preciso enxergar as pessoas como Jesus enxerga. Dá uma olhada para quem está perto de você. São pessoas tão especiais, irmãos. Saudade do Maurício, viu, Samara? De você não estava com muita não, só dele. Como a gente precisa enxergar as pessoas como especiais para Deus, sabe, Júnior? Como a gente precisa olhar como Deus olha e como Deus enxerga. Vocês são especiais para Deus. Vocês nunca serão vistos por aquilo que vocês fazem. Vocês serão vistos por aquilo que Ele fez. Ele deu tudo por vocês. Ele deu tudo por vocês. Ouçam a Ele. Ouçam a voz dEle. Sigam os passos dEle. Vem cá, Mineirinho. Você está com o seu da ceia? Você vai tomar no meu, eu vou tomar no seu. Eita. Pode escolher um que é seu. Volta para lá. Ou a gente enxerga, irmãos, ou nós vamos brincar de igreja até quando? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e Deus, que tudo vê, socorrerá os desejos e os anelos do seu coração.